Hum, Boa noite, bom dia, boa tarde, boa bom, madrugada. para dizer, Eu vocês acho não dois. engraçado quando ele faz. É uma, dois e três. Agora é com vocês. Hoje eu dei um Oi, chapo nele que pessoal. ele fica me pedindo coisa que a gente já mandou. Mas Rapaz. vocês dois, não sei não. É, e Oi, que ele, sono. ele não tem nenhuma moral comigo. Primeiro que eu não gosto dele, Imagina se entendeu? gostasse. Vamos lá, professor Ronaldo. Capítulo 15 está chegando a hora de ir. Só Olha falta que está assim. chegando, daqui a pouco a gente está em 2024. Menino, é mesmo. Terminou. Como é aquela máxima? Terminou em bró, o ano acabou. É, chegou em Bró, seu chefe pode dizer isso. Chegou no mês de Bró, acabou o ano. É mesmo, porque a Setembro, gente já outubro, está. novembro, dezembro. Porque a gente está terminando os conteúdos, né? Poxa, Paula, por que você tem que lembrar esses conteúdos o tempo inteiro assim? Desculpe, quer dizer, deveria. Você tá igual, eu tô igual o menino terceiro ano nessa época do ano, que ele não aguenta mais ouvir falar de Enem, eu não aguento É mais ouvir falar mesmo. de término de Eu conteúdo. agora eu vou fazer um combinado com eles. Quando a palavra for Enem, eu vou fazer pi, Bichinhos estão porque a tudo prova doido. do pi, não tem esse negócio quando era palavrão antigamente. O cara ia falar uma É. palavra, vai pi. Vamos lá, professor Ronaldo. Vamos lá, professora Paula. A década de 50 chegou. E repare que a gente estava numa pegada do abstracionismo, então estava. E aí a gente tem que chamar a atenção de vocês, viu, meninos? Porque quando a gente fala de a década chegou, eu e o Ronaldo estávamos conversando sobre isso na aula do primeiro ano, sobre que um movimento não termina para o outro começar, né? O abstracionismo continua. Pollock, Kandinsky, né? Miró, depois vem trazendo ainda muita coisa de abstracionismo. Só que agora a gente vai ter um surgimento de um movimento que vai trazer uma espécie de oposição a esse mundo abstrato. Repare, vamos retomar aqui o que é o abstracionismo. O que é? O abstracionismo é uma arte que está mais preocupado com o que o espectador sente do que com o que ele vê. Até porque ele não vai ver muita coisa, haja vista que o abstracionismo não tem uma preocupação de botar uma cadeira ou uma mesa. O concretismo vem dentro das artes plásticas. Depois você vai ter o concretismo na poesia, que é a geometrização da poesia. Então você vai dizer, o infinito dos seus olhos me faz ver o infinito. E o formato é infinito. Inclusive aqui, ó, a gente tem, ó, o mundo roda, 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 o tempo passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo. Eu faço parte dessa circunferência. Isso é uma poesia concreta, que é a geometrização do poema. Só que para eu entender a poesia concreta, que só vai aparecer na década de 60, eu preciso entender o movimento concreto, que é um movimento que bebe nas formas geométricas e cuja finalidade é veja, olhe, perceba e não se preocupe em sentir. Ao contrário do abstracionismo, Ronald, que diz assim: olhe para sentir. Se questione sobre a sua sensação. Aqui não é. Sabe aquela coisa de Saramago? Se olha, vê. Se vê, enxerga. Né? É a epígrafe do livro Ensaio sobre a Cegueira. Ele, então, traz uma tripartição que para a gente parece sinônimo, né? Embora a Sim, gente saiba que tem gente que olha, mas não vê, tem gente que ouve, mas não escuta, tem gente que fala, mas não diz.
Então, aqui é um convite a olhe e o que é que você vê? Então, não é figurativa ou abstrata a arte concreta. A linguagem é visual e vai usar a geometria do ponto à linha, do triângulo ao retângulo, da cor ao plano. Olhe e veja. E tudo vai começar na década de 30 com um holandês chamado Theo Doesburg. Theo van Doesburg. 1930. Ele vai lançar o Manifesto da Arte Concreta. E aí os mesmos caras, às vezes, que faziam arte abstrata, começam a estudar arte concreta. Ou dão aos artistas concretos alguns indícios. Os artistas concretistas olham, por exemplo, Kandinsky, olham algumas ideias futuristas, cubistas, porque eles vão para a geometria, vão trazer esses indícios para a própria arte, sendo que a gente está no fim da Segunda Guerra, década de 50, a gente saiu, a Segunda Guerra, pela história, termina em 1948, né? Então, uma 45, arte de 45, 45. 45 é o começo, não é de 45 a Não, 48 o fim? 45. Então 45. tá. Aí começa em 30. E 9, isso mesmo, vai de 39 a 45, aí 48 é por causa da ONU. Aí você tem a 48 é a ONU Declaração dos Direitos e Humanos. pronto, massa, professor, obrigada. Então, de 39 a 45. Então, a gente está pós-Segunda Guerra, uma sociedade em reconstrução. E olha aí esse finalzinho. Isso me interessa muito, Ronald. Essa fala aqui, ó. A obra de arte deveria ser independente. Isso é muito importante. Fiz aí um destaque, porque isso é muito interessante e importante. Por que o nome é concreto? Quando a gente estuda português, professor Ronaldo, o concreto é o oposto do quê? Do abstrato, Do do abstrato, né? Por quê? objetivo. Porque o abstrato mexe com o mais sensorial. O abstrato é tudo aquilo que precisa de outro para O existir. objetivo concreto seria mais objetivo e o abstrato mais subjetivo. Exatamente. Então, o concreto é aquilo que a gente consegue palpar, ter uma ideia. Não palpar porque pega, mas ter uma ideia do que é, porque ocupa espaço, porque é visível, ou porque é sentido dentro dos nossos órgãos do sentido. Não é uma coisa simplesmente da intuição, né? Do que mexe aqui dentro do coração. Então, essa arte é independente de reflexão política ou de outros acontecimentos. Não é uma arte figurativa, não é uma arte abstrata. Você olha, vê, ponto, acabou. Não é reticência, não são dois pontos, não é exclamação. O que é que você vê? Eu vejo umas imagens sobrepostas, pronto, é isso mesmo que eu quis colocar para você. Né? Só que depois, você, com o passar do tempo, esse concretismo vai trazer, na década de 60, repare que aqui eu estou na década de 50, o movimento neoconcreto, que já mistura com outros elementos. Né? E o Brasil vai produzir muito essa arte neoconcreta. Tá? E que também não fica só na pintura, vai para a escultura, vai para a literatura, vai para colagem, muitos recursos são empregados. Então, e uma coisa que a gente precisa dizer sempre, né, Ronald, é que o mundo nunca deixa de ser cíclico, né? As Sim. coisas o tempo inteiro vão e voltam, vão e voltam. E aí, aqui do lado esquerdo, a gente tem um fragmentozinho do manifesto em que o Duisburg diz: a arte é universal, a obra de arte deve ser inteiramente concebida e moldada pela execução do espírito, não recebe dados da natureza formal, sensualidade ou ainda sentimentalismo. Queremos excluir lirismo, dramatismo, simbolismo. É o que a gente está dizendo, só que aí quem está dizendo é o cara que fez o manifesto. A tela deve ser inteiramente construída com elementos puramente visuais, seus planos e cores. Um elemento pictórico que não tem sentido diferente de si mesmo na tela, a consequência é ele mesmo. Então, eu vou botar o ele e você vai perceber o ele, apenas ele. Não sinta nada. Que é uma coisa assim
que vai de encontro a um movimento anterior mesmo. É uma ideia de dizer, não há um abstracionismo. A construção da tela também é controlável visualmente. A técnica deve ser mecânica e anti-impressionista. Por quê? O que a gente estudou no impressionismo? Impressionismo são as impressões que eu, pintor, coloco na tela a partir do reflexo da luz do sol. Não, não é impressão, é o que eu realmente vejo, o que eu quero mostrar. Esforço de clareza absoluta. Aí a gente tem uma imagem no lado direito, que é muito interessante, né? Sim, Parece, ele diz isso tudo, Ronald, mas a gente está assim, peraí, parece um pinheiro, mas parece um lápis, constituído de vários lápis ou constituído de vários pinheiros? é, é interessante, né? Porque você, ao olhar, diz assim, pô, eu tenho certeza que eu estou vendo vários pinheiros com a ponta, ou eu estou vendo um único pinheiro com vários lápis. Pois é. Pode ser isso ainda, um pinheiro com vários lápis, ou um lápis com vários pinheiros. O fato é que é mais fácil ver pinheiro do que lápis. Por que isso? Porque na nossa visão concreta, lápis tem que ser menor para te dar a chance de você fazer isso. Parece que esse elemento maior não me dá essa possibilidade, por isso parece que ele é pinheiro e não lápis. E parece mais que o lápis é o que está constituindo esses pinheiros. Mas o fato é que não dá para ficar viajando demais. Não é o que você sente. Você percebeu que essa discussão toda só usa um órgão do sentido? Qual é? Pois é. Mesmo que a gente diga, é um pinheiro ou é um lápis? É um lápis feito de pinheiro? É um pinheiro feito de lápis? É um lápis feito de lápis? Ou é um pinheiro feito de pinheiro? Tudo isso que a gente está discutindo aqui, professor Ronaldo, é nossa percepção visual. E é isso, eu gosto de pegar esse fragmento, sabe por quê? Porque quando um aluno lê isso aí, ele entende o que é o movimento concreto. Porque é o cara que criou o movimento concreto dizendo isso. Agora, tudo isso começou a partir, engraçado, né, do abstracionismo geométrico com o Pierre Mondrian. Porque o abstracionismo geométrico pegava as figuras geométricas e só fazia ali. E o Mondrian estudou muito, isso é bem matemático, viu, gente? Isso é um pensamento matemático. Inclusive, tem muitos documentários sobre concretismo em que matemáticos falam. Por quê? Porque é o que você vê e coloca ali. É um pensamento linear, um pensamento meio cartesiano, né? Palavra bonita. É um pensamento bem Uhum. cartesiano. E vem de Sendo, Renato Cartes, mais conhecido como René Descartes. pois é, quer falar um pouco disso? Que não era nada cartesiano? Não, na verdade, sim, no sentido de que ele constrói o teorema, ou toda a estrutura matemática, né? E que só que tem um problema, né? Porque o Renato Cartésio, o mesmo René Descartes, do ponto de vista matemático, ele é bem cartesiano, ele é bem organizado, por isso que esse nome cartesiano vem, né, é dele apropriado aí. Então, toda a estrutura de matemática dele é de uma precisão incrível, mas quando você traz para o pensamento, ele traz a ideia do método. Então, é preciso se ter método para chegar à verdade, né? Não basta ter só a dúvida. A dúvida é importante, mas não pode ser uma dúvida hiperbólica exagerada. Precisa ser uma dúvida metódica. Então, quando você traz elementos geométricos, ou quando você traz a matemática para o cenário, você quer apontar para uma objetividade. E aí entra em contrassenso com a questão dos empiristas, né, que vão dizer, não, a experiência é de uma forma concreta, não só, não matemática, mas experimental, é palpável, é sentido. Então, a objetividade é uma discussão muito interessante entre a objetividade matemática e a objetividade da experiência, que eu digo direto para vocês acham que na ciência o mais preciso é a experiência. Não, o mais preciso é a matemática. Porque quando você calcula um carro andando, velocidade daqui para tal lugar, você chega a um resultado, mas vá lá com um carro para você ver se é a mesma coisa. N fatores vão interferir nessa experiência.
E eu acho também, Ronald, eu não sei se eu vou estar falando uma besteira, mas do ponto de vista filosófico, que a própria ciência, ela vem desse pensamento matemático, né? Então, É, e que o pensamento é anterior, né? é porque a gente tem uma mania de achar que o concreto é material. E aí, o que que acontece? Até você perceber que a matemática, ela é algo mental, mas de uma precisão absurda, que a gente acha o seguinte, vamos fazer a experiência. Sim, não quantifique não, que essa experiência não vai servir de nada. Em Exato, contrapartida, a matemática pura, ela só é abstração, assim como a filosofia. exato. Então, você precisa das duas, mas a mais precisa não é a experiência, é a matemática. É. Então, no sentido cartesiano, no sentido, né, matemático, Descartes era assim, um absurdo. Mas quando ele traz para a questão da filosofia, até a ideia de Deus e tal, fica um pouco mais complicada, Aí ele porque não é cartesiano. ele tange as duas coisas, né, bem interessante. É, Mas é o que ele vai dizer, a matemática é indubitável. Deus também é. Aí é complicadinho, mas tudo bem. é. Mas a matemática é uma precisão absurda, né? Então, Tem umas quando coisas você... assim que são bem, bem interessantes, né? Porque eu vou até aqui, aproveitando que a gente estava falando do dadaísmo, e pegar um pneu de bicicleta e botar em cima do banco, aí a gente vem para uma arte concreta. Repare, Uhum. né? A gente estava gravando uma aula, galera, para o primeiro ano, falando de dadaísmo, né? E como a gente aproveitando, né, do pensamento concreto, do pensamento cartesiano, eu estou ainda nisso, tá? Não estou fora disso, não. Mas o dadaísmo sai dessa lógica, desse pensamento objetivo, linear, matemático. Isso. O concretismo vem para ele. Então, por exemplo, o Deschamps pega um pneu de bicicleta, atarracha, parafusa em um banco. Isso não tem pensamento lógico algum, isso não é um pensamento matemático. Mas precisa da matemática para ele saber que se aquele pneu fosse pesado demais, não estivesse no centro, se tivesse um peso mais para cá, um peso mais para cá, ia cair. Tá? Mas em si o pensamento tem lógica nenhuma, em si, aquilo, o concreto disso. Então você ia olhar e ia dizer, mas isso não tem sentido. Aqui ele põe a engrenagem de funcionamento. Repare que lembra, inclusive, a bicicleta. Só que o que que a bike faz? A bike faz assim, ó. Esse é um pneu, essa engrenagem se une ao outro pneu, certo? Aí essa corrente, à medida que você pedala, ela vai girando, não é isso? Ou Olha seja, o que ele precisa ter faz. as engrenagens. Exato. E olhe como, se eu rodo aqui, automaticamente, o que é que vai acontecer? Vai rodar as Tudo outras. vai rodar. Exato. Né? Então, esse é um pensamento bem matemático, porque o concretismo, Ronald, é massa que você tenha trazido isso, falar da matemática. Porque o concretismo é um pensamento matemático, é um pensamento geométrico. Entende? Há uma renúncia dessa visão moderna de vamos chocar, vamos inovar, vamos, né? E meio que se volta para essa ideia da lógica. Por quê? Porque você está numa sociedade industrializada. O pensamento industrial é concreto ou abstrato, professor? O pensamento, o quê? O pensamento industrial é concreto ou abstrato? Ele precisa Da ser concreto, né? produção, da produção. A produção tem que ser concreta, ela tem que trabalhar em Exato. cima das probabilidades de Sim. produção, demanda, oferta, consumo. Ou E igual se for esses alta ditados, produção, se for alta produção, ela se torna ainda mais concreta ou mais abstrata? aí você tem o que a gente chama de projeção, né? E essa projeção tem dentro de uma probabilidade matemática. Eu estava ontem falando lá em Vilas que eu gosto muito de chocolate. Chocolate é uma coisa que eu sempre gostei desde menino. E aí o menino disse assim, eu não entendo as pessoas que não gostam de chocolate. Eu disse, entender, eu não entendo muito o que os outros gostam, não. Isso aí é assim mais ou menos o que eu gosto. Aí ele disse assim, mas é bom que tenha muita gente que não gosta, porque vai sobrar mais chocolate. Eu disse, não, porque no pensamento de produção só tem oferta quando há procura. Procura. Se você não cria uma demanda, não vai produzir.
E se produzir pouco, mais caro fica. Isso é o básico da questão Isso é o econômica. pensamento matemático. Então, por exemplo, se você numa fábrica está produzindo, está aumentando, você não pode passar para uma escala normal de produção que você vende e tem um controle para uma larga escala se você não tem uma projeção de consumo, ou seja, Sim. de demanda. Então, você vai ofertar uma coisa que não vai ter demanda. Então, tudo isso é calculado matematicamente. Grandes empresas às vezes, fazem isso até com a questão sociológica, de pesquisa de mercado, etc. Pois é, esse é o pensamento concreto. Por isso tem ligação com a década de Uhum. 50, porque a gente tem um crescimento urbano, a partir da década de 40, o crescimento urbano é intenso, e isso é concreto, gente. A formação das zonas periféricas é uma coisa concreta. O Sim. processo de crescimento das desigualdades é uma coisa concreta. Então, a arte, gente, por favor, a arte não se dissocia da forma como a vida cotidiana se nos apresenta. Não, isso é sempre essa coisa dialética hegeliana, ou luta de classe, ou não que você queira chamar histórico, a arte, é isso que o Hegel era muito preciso. Quando o Hegel escreve sobre a estética, eu posso entender o espírito de um momento se eu estudo a arte. Então, por exemplo, você não vai Fala entender o isso várias realismo. vezes, viu, na aula para os meninos valorizar. Não, é isso que eu digo direto para os meninos, é o seguinte, é que a gente tem uma fragmentação da educação. Porque se você estuda a questão na economia, né, na história ali, Revolução Industrial, quando você chega ali que vai estudar Taylorismo, Fordismo, etc., você está estudando justamente esses movimentos de produção, que são movimentos em que usa a matemática para a produção. Foi hoje que eu estava falando com os meninos, que eu estava lá discutindo sobre, estava falando do marxismo, etc., movimentos sociais, direitos humanos, e aí dizendo para eles que a gente precisa entender que um sindicato, né, uma representação, ela não pode ser vista de uma maneira unilateral. O que eu quero dizer com isso? Você tem um sindicato dos trabalhadores. Ah, isso é socialista. Não, não. Você tem sindicatos que têm um viés socialista, mas na Polônia o sindicato derrubou com o socialismo. Os trabalhadores, na Frente Única lá de Trabalho, que a gente chamaria de CUT, né? Central Única dos Trabalhadores, se uniram e elegeram o primeiro, né, cara, na democracia depois do período de dominação soviética, que é o Lech Walesa. Aí eu disse assim, sim, o que, é que você chama de FEBRABAN? Federação Brasileira dos Banqueiros ou Bancários, né, os donos de banco. O que é a Fiesp? O que é os sindicatos patronais? Ou seja, quer dizer, os donos das empresas, eles podem ter representatividade, mas o trabalhador não. Então, quem é que negocia com esses grupos de donos de empresas, ou seja, aqueles que produzem, ou que dizem, na maioria, que gostam de produzir o trabalho? Então, quando a gente entende esse processo, esse já é um processo de uma resposta a questões socialistas, isso já é uma resposta à questão da subjetividade freudiana que vai aparecer antes, para uma ideia concreta. Olha, não, a vida é mais ciência do que isso aí, a gente vai perder tempo falando, a gente não sei o quê. Aí vem a crítica a várias coisas, aí depois vem o Foucault dizendo, não, espera aí, vocês estão criticando uma coisa, mas essa clínica não é tão precisa, não é tão matemática assim, isso não é tão ciência assim. E aí vem todo, é o que eu digo aos meninos, gente, quando você pega hoje um vídeo que o cara está dizendo lá, saia da zona de conforto, é, mude seu mindset, tenha cuidado, tem uma filosofia por trás, pragmática, dizendo, olha, o mundo vai terminar lhe culpando porque você não enriqueceu. Isso, dependendo de quem está ouvindo, pode, além de Isso, detonar uma pessoa que já está detonada economicamente, acabar com o psicológico da pessoa, porque ela vai se desorganiza, sentir né? culpada das injustiças que ela não tem nenhuma responsabilidade. Então, Sim, assim, quando você pensa a arte, você tem que pensar que questões sociais estão vivendo, quais as discussões filosóficas estão vivendo, o que é produzido em literatura. Vai ler. Aí, ó, você pega alguma coisa de 1952, você vai ver lá pós-guerra, Sociedade Norte-Americana ali, ó, Mark Twain escrevendo, não sei quemzinho lá. No outro lugar já não
curte a mesma ideia, então você tem um Gabriel Garcia Marques, e aí vai, cada lugar vai ter uma discussão. Porque é o espírito, a arte, ela não está sozinha inventando coisa. Ela é a representação desse homem, dessa mulher do momento. Até porque ela é feita por esse homem, essa mulher que é parte dessa sociedade, né? E que tem uma Tem vivência história, nessa sociedade, né? e tem historiador que precisa olhar a literatura da época para falar de uma época, né? Então, para você falar do Brasil do século XIX, você lê Machado de Assis. Para você falar da década de 30 do século XX na Bahia, você lê Jorge Amado. Para a gente falar da impressão dos portugueses que vão chegar aqui, você lê a Carta de Paraguai, você lê os relatos de pessoas que vieram aqui. Isso não para nunca. Então, o que o concretismo vai fazer é olhar, ver uma era de industrialização, uma era de desordem, de crescimento, e vai demonstrar isso artisticamente. Não isso, a desordem, mas o sentido, o paradigma da arte é isso. É o concreto, é o que está acontecendo. É nesse período que você tem a arquitetura moderna vindo, a criação do MASP ali na Bombarde, vai com aquele prédio que é fantástico, o Museu de Arte Moderna, né, de São Paulo, também, que é não, não pode ser a criação do MASP, do Museu de Arte Moderna, porque o MASP. Não, o Museu de Arte Moderna é um e o MASP é outro, que é o Museu de Arte de São Paulo e o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, é exatamente nesse período, e você tem, um dia interessante quando vai ao MASP, o MASP tem 4 andares, tem sempre um andar de uma rotatividade, que são aquelas exposições itinerantes, mas você tem lá a arte moderna, você tem a arte contemporânea, você tem coisas que as pessoas às vezes ficam ali olhando, você tem esculturas às vezes concretas, há uma diferença absurda entre uma tela concreta e uma tela abstrata, porque elas só são o oposto. E olha, a primeira Bienal aqui de arte concreta foi em 51, e você não tinha arte concreta ainda, aí um grupo foi formado em 52, em São Paulo, que é o Grupo Ruptura, e depois surge um grupo no Rio de Janeiro, que é o grupo Frente. Então, o Frente e o Ruptura seguem ideologias um pouquinho diferentes, tá? E a gente vai ver daqui a pouco que diferença é essa. E a literatura vai valorizar o visual. Então, você vai ter uma poesia falando de onda em forma de onda, uma poesia em ampulheta falando de tempo. Caiu na Baiana de Medicina agora no meio do ano, última prova, uma poesia concretista ou concreta sobre o tempo em forma de ampulheta. E a resposta era o quê? Geometrização da poesia. Não importa, é a transformação do verso. Por quê? Porque você vai também interpretar a partir do que você vê. Olha o concretismo de novo. É o visual. O visual. Olha ali o que está escrito no final. Na literatura, valoriza o conteúdo visual e se opõe, tem aversão ao expressionismo. Por quê? Porque o expressionismo não tem nenhuma preocupação com o visual. O expressionismo, eu como pintora, eu como artista, olho e deformo o visual a partir do que eu sinto. Por isso que se fala que Van Gogh não é um pintor só impressionista. Ele já mistura o que ele vê, as impressões, com o que ele sente. Então, ele já está no pós-impressionismo, flertando com uma coisa que não existe ainda, que é o expressionismo. Por que que a gente não diz que Van Gogh é expressionista? Por quê? Porque ele não vive o expressionismo. O expressionismo ainda não existe. A gente pode dizer que ele é pré-expressionista, Sim. mas você É nunca pode igual dizer. algumas questões que hoje o pessoal na crítica literária traz sobre o próprio Machado de Assis, né? Quando o Machado de Assis traz elementos que falam do braço, quando ele traz o ponto lá do espelho, que o cara se olha no espelho como militar, né, que era um cabo, não sei o quê, e ele se vê de forma diferente. Então, traz elementos de uma coisa moderna, que já tem uma discussão sobre a psicologia do cara. Então, assim, porque ninguém nasce, né, Paulinho? Aquela coisa que você sempre repete, né? Ninguém dorme uma coisa, acorda outra, né? Então, você. Agora, tem figuras como o próprio Van Gogh, que apesar das influências do que ele vive, ele dá um salto. Foi o que eu estava falando hoje para os meninos sobre Spinoza.
Spinoza, quando fala de um Deus que é todas as coisas, etc. Ah, mas isso é igual. Não, não tem igual. Porque, na verdade, o que ele estava falando do princípio ali de cuidado. Você cuida das outras pessoas, isso é a ética, porque é o cuidado do todo, e o todo faz parte de uma coisa só. Então, mas não, por isso que cristãos, católicos, protestantes, muçulmanos, judeus, todo mundo foi amaldiçoar o Spinoza, porque o que ele está falando ali tem. Imagine que o cara chega no século 17, 1600 e bolinha, e diz assim: os livros sagrados só servem para manter o povo unido. Ou seja, o cara está dizendo, falando de coesão social no século 16, 17. Então, pô, um cara desse é extremamente perigoso para aquela época e até para É. hoje, para os padrões colocados hoje. Então, assim, mas Spinoza é, então, um realista de bola. Spinoza, dos filósofos, é o mais difícil de classificar. Em alguns aspectos, ele é muito racionalista. Em outros aspectos, ele fala de questões imanentes. Então, é um cara à frente de seu tempo. E talvez a gente também não precise classificar, né? Porque essa é uma E essa é a tendência. grande dificuldade. Eu acho que tem alguns que são bem classificáveis, porque eles seguem uma norma, um padrão, mas os grandes gênios que criam justamente essa ruptura, essa, né? Pode ser São redundante. inclassificáveis. São classificados os gênios. Os É gênios, como é que difícil você você classifica pegar um um gênio? gênio e colocar numa caixa, né? Porque senão tira a genialidade dele. Você Sim. coloca na caixa, E é como eu muito digo a difícil. eles, até hoje a própria ideia de caixa, e o mundo empresarial fala, saia da caixa. Você sai da caixa antiga que não está tendo mais lucro para entrar na caixa nova, que eles vão ter lucro com aquela caixa. Exato. É. Na verdade, o que eles estão pedindo é esse modelo no qual você se enquadra. Precisa de uma outra roupagem, precisa de um outro. Vamos entrar no outro modelo. E enquanto É a você entra coisa no da outro modelo, resiliência, né? é. E eles E o transformam em uma coisa capitalismo dessa. vive muito disso, né, amigo? Você viu agora a polêmica com a Riachuelo lançou uma coleção com pijamas bebendo na fonte lá dos judeus dos campos de concentração. Porque hoje em dia o anti-marketing funciona muito como marketing. Meu Deus. Os caras, você precisa ver, quando eu vi, eu falei, nossa, gente, que tosquice. Igualzinho o pijama listrado mesmo, sabe o menino do pijama listrado, fazendo a Sim, sim. referência a uma metonímia, a parte para o todo? Os caras lançaram, botaram na vitrine. Botaram na vitrine. E aí a sociedade veio uma parte, né? Ah, desculpe, mas aí ela já tinha sido colocada nas pontas do comentário, né? E vai ter gente que vai pedir aquela coisa ali. Que Óbvio. a linha foi produzida, ela não vai fazer a publicidade. Não precisa, já fez. A antipublicidade também é o quê? Publicidade. Tempos terríveis esses nossos, né? Porque as pessoas perderam o senso e tem gente que diz que é bonito. Eu gostei, isso é bonito, A que né? custo? A que custo? E em que inspiração, né? Em que inspiração? Qual a inspiração disso? A tragédia humana, né? A tragédia vem demais. Então, em São Paulo surge o Grupo Ruptura, tá? Aí estão alguns dos integrantes do Grupo Ruptura, sendo que o Geraldo de Barros, que é o último integrante ali, vira e mexe, ele aparece em prova, lembrando lembrando que a visão da arte concreta é ver. Então, você vai olhar, o Grupo Ruptura está muito conectado a essa visão tradicionalista da geometria, do concreto. Olhe e veja. Tá? Aí, ali embaixo, a exposição, ruptura trouxe muita repercussão e polêmicas no meio artístico, por quê? Porque nunca a geometria matemática foi uma representação simplória da arte, né? Mesmo os gregos dizendo que tudo tem que ser harmônico, tudo tem que ter justa medida, Sim. nananana, tinha algo mais que era essa visão da casca, né, da beleza. A geometria, pela geometria, ali tem um triângulo sobreposto a um retângulo, etc, etc. Nunca trouxe assim, ó, isso é arte. É realmente uma tendência da contemporaneidade,
que está na transição, né? Década de 50 é transição entre o contemporâneo, entre o moderno e o contemporâneo, né? A arte contemporânea já é trazida na década de 60. E aí a literatura, eu gosto muito dessa imagem, né? Que a palavra luxo, tem gente que olha tão rápido que não percebe que o Augusto de Campos, aqui em 65, usa a palavra luxo para construir a palavra lixo, né? Então, assim, se você olhar rápido, você vai captar lixo. Se você for atento, você vai, na palavra lixo, perceber que ele, para compor a palavra lixo, usa a palavra luxo. E aí, visualmente, vai acontecer de você incorporar uma ideia. Ele está dizendo que o luxo é um lixo ou que o lixo é o luxo? Mas tudo partindo do visual. Eu gosto da poesia concreta, eu acho a criatividade. E é uma crítica muito contundente ao sistema capitalista, né? Sim. Independente da leitura que a gente fizer, se o luxo é um lixo ou se o lixo é um luxo, é uma crítica. Não tem uma interpretação que seu olhar não esteja alcançando. Então, o que se faz? Uma valorização do conteúdo visual e sonoro. Aqui tem menos sonoridade, mas tem na medida em que tem uma aliteração aí do luxo, lixo e uma paronomasa, porque as duas palavras são muito parecidas, se só muda a vogal. Então, tem a questão sonora, né? Se você pronunciar o lixo é um luxo, o luxo é um lixo. São tão próximas que se confundem, né? Quando a gente pensa no som, são tão próximas que se confundem. Mas a sociedade adora o luxo e não considera o luxo um lixo. Mas quanto mais luxo, mais lixo. É muito interessante, né? Porque eu acho esses caras muito bons. Eles usam duas palavras, gente, e A geram galera estudava muito, né? É muito, que a gente olha essa coisa até chegar aí, são muitos estudos, muita leitura, muita composição, muita. muito encontro com outros, né? Sim, são momentos de discussão incríveis aí para você chegar. Ah, mas eu achei isso simples, sim. É. Cadê o seu? Aprendi. Ai, que preguiça. Ai, que preguiça. Por isso que eu te mandei uma falda, lembra? Só lembrei de você quando eu vi aquilo ali. Então, a Exato. defesa da racionalidade, do pensamento claro, gente. Aversão ao confuso, ao distorcido. O que a gente viu no concretismo enquanto artes plásticas, a gente vai ver na literatura. Eu não quero distorcido, eu não quero o que você sente, eu quero o que você está vendo, eu quero te mostrar isso, veja. E para isso eu uso efeitos gráficos. O papel que se torna a tela, e o artista aproveita todo o espaço aí. A poesia faz o papel a tela, é uma poesia que parece pintura, que parece escultura. Minha tela é esse pedaço de papel em branco, banimento da estrutura formal. Isso é importante, cai muito essa proposição. É poesia, é poema, mas não usa a estrutura formal em verso. Muito menos métrica e rima. Agora, é o que eu vejo, o que eu ouço. A sintaxe visual em detrimento da discursiva. Ou seja, de novo, eu estou batendo muito nisso. Se você sair dessa aula sem saber que o concretismo trabalha com a visão e com a sonoridade, é porque você não está ouvindo a aula. Tá? Não é mais o que eu escrevo, é o que eu te mostro. É o som que isso produz. A palavra é o objeto. A palavra não é o discurso, é o objeto, é uma coisa. Olha a palavra como uma coisa e não como significado. O significado é feito a partir do que você vê, a partir do que você ouve. Se você não vê, ou melhor, se você não vir, se você não escutar, não tem sentido. Essa é a poesia concreta. Eu gosto do movimento concreto. De tão simples, ele é lindo. Sim, Que é outra coisa, Ronald, que eu acho que a gente precisa trabalhar muito, né? Essa ideia de que toda arte é complexa, toda arte é difícil, eu não consigo acessar a arte. Primeiro que a arte precisa de disponibilidade, precisa estar aberto, né? sim, E segundo, que a arte é uma coisa muito ampla para a gente reduzir a um conceito, né?
E precisa estar aberto porque é o que a gente viu lá no dadaísmo, né? Eu acho Sim. que é uma característica do dadaísmo, mas é uma característica da arte, de modo geral, esse dinamismo, esse movimento o tempo inteiro. Porque assim é a nossa história. A vida Mesmo é que a isso, gente né? retorne ao mesmo do passado. Eu falo muito isso. Você vai para um intercâmbio, você nunca volta. Você vai para o intercâmbio, depois você vai para a cidade onde você nasceu, depois você vai para... Nunca é o mesmo. Um intercambista nunca é a pessoa que vai e que volta. Nunca. Você pode ter experiências positivas, negativas, não importa, mas não é a mesma pessoa. Não é a pessoa que chega lá. Você saiu daqui, foi para o Sartre dar aula. Já não é o mesmo. Às vezes no caminho a gente tem uma reflexão que diz assim, pô, isso que eu tenho feito está errado. Já mudou tudo. Você já mexeu a peça do tabuleiro e o tabuleiro se mexe todo. Então, os irmãos Campos, né? O Haroldo e o Augusto são famosíssimos nas poesias concretas. Aí tem o Ferreira Goulart, que nos deixou não tem tanto tempo assim. Ferreira, que é um cabra muito bom, poeta de mão cheia, né? E um estudioso da arte também, né? E o Décio Pignatari, que também vai para o processo das artes plásticas e que compõe muito, constrói muito. E essa visão do concretismo na arte, nas artes plásticas, né, se traduz muito na geometria. Aqui, ó, eu quero destacar isso, porque eu acho que tem uma importância muito grande esse terceiro item. Inclusive, tem muito trabalho produzido por matemáticos falando disso, do que é a arte concreta junto à matemática. Eu estou retornando àquela discussão inicial que fizemos, né, que o Ronaldo trouxe, inclusive a questão cartesiana do René Descartes, uma linguagem de comunicação universal. Por quê? Porque a matemática é universal, né, professor Ronaldo? Você vai assistir uma aula de matemática em Paris, vai ser diferente daqui. Só as Você... explicações. Só as explicações, As né? explicações, quer dizer, o idioma que você Exato. explica. Porque se você faz uma tradução simultânea, vai ser a mesma coisa. Você não vai dizer que b ao quadrado mais ou menos raiz de delta sobre 2A vai ser diferente Aí em de som, de Paris. dia, sobre si, aí vai. Entendi, que ótimo. E nem que a soma dos quadrados dos catetos equivale ao quadrado da hipotenusa vai ser diferente. Não vai. Não Só vai vai. falar um Então é pouquinho isso. diferente. Exato. Só vai ter Hipotenusa e e o aí vai. sotaque francês. Então, o trabalho é integrado à produção, integração do trabalho artístico à produção industrial. Pronto, a gente falou disso. Eu incomodei, Ronaldo, quando eu disse assim, incomodei no Não? sentido de inquirir, né? Perguntei, provoquei a palavra. Quando eu perguntei, a produção industrial é objetiva, é subjetiva, é matemática? Você planeja. Aí ele veio, oferta e procura ser matemática. É, ciência da Eu não posso. economia é a Sim, ciência que se matemática. baseia justamente na falta, para que não haja, então não tem, não pode ter superávit quando você pensa uma produção. Você pensa em déficit para haver o Lógico. superávit. Porque senão você fecha, né? Se não Exato. houver superávit, você fecha. É o Então, que a eu digo útil... assim, direto. A diferença hoje de você pegar, né? Eu acho isso muito interessante, às vezes até esclarecedor, porque tem muita confusão na fala. Sim, Um empreender é você ter um capital de giro para investir em algo que está fora das suas demandas. Se você pega um dinheiro e recebe aquilo que só dá para pagar suas contas e você não tem capital para isso, tá? Você não está empreendendo, você está sobrevivendo. Então, por exemplo, alguém quando abre uma loja, ela está empreendendo. Ela tem um dinheiro, vai conseguir um dinheiro que está fora ali daquilo. Então, imagine, eu tenho que pegar um dinheiro para pagar minhas dívidas, minhas contas, e como é que eu vou abrir uma loja? Então, eu tenho que ter esse dinheiro, esse capital para girar e funcionar. Então, empreender. Então, a gente não pode romantizar, achar que é uma pessoa que roda Uber.
ou entrega comida, ela está empreendendo, a não ser que ela tenha um outro ganho de vida, e aquilo ela faz com o dinheiro que ela recebe, é um extra. Mas se ela vive daquilo, eu ganho mais. Então, assim, se você vai ganhar mais, chegar ao ponto de ter um valor que não venha ser usado ali, você pode investir ou empreender, aí sim. Mas fora isso, a gente não pode romantizar, porque economia é matemática, É, economia é concreto, e você não exato. romantiza nem traz para a subjetividade. Isso é muito Se você tem importante, uma porque as lógica, não paga o pessoas, condomínio, não paga o aluguel, não vai ficar. lógico, e se você deve mais do que ganha, você vai falir. É matemática, que começa em Exatamente. casa, né? E leva para a empresa. Aí vem o neoconcretismo, tá? Por quê? Porque surge um grupo que rompe com sua relação com o grupo Ruptura, que é o grupo Frente do Rio de Janeiro. Aliás, Rio de Janeiro e São Paulo são muito rivais em tudo, né, menino? Porque Não, você e tem é um grupo. interessante isso, né? Ah, Quando você chega no Rio, você vai morar no Rio, você sente uma diferença assim muito grande quando você vai ficar em São Paulo. Eu passei quase 3 anos no Rio de Janeiro, 4 meses em São Paulo. O Mosteiro de São Paulo tinha coisas muito interessantes em relação à questão de arte, etc., no Rio também. Mas a postura de trabalhar uma coisa e outra tinha sempre essa rivalidade. Um era mais descontraído, o outro era mais fechado, e sempre vinha uma coisa assim. Parece sim. que, né, é estranho dizer isso, mas parece que sempre faz uma coisa um olhando para o outro. Eu vou fazer um pouco É um diferente. nível de competição muito grande entre eles. É. Isso é histórico também, né? Porque a família real veio para o Rio de Janeiro, mas São Paulo era mais desenvolvido. O Rio de Vai Janeiro ter é todo. capital do império, mas São Paulo é um E produtor de deveria ser café. uma rivalidade Salvador-Rio, né? Porque o Exato. Salvador foi a primeira capital da colônia, mas quando foi ser a capital do Império foi Rio de Janeiro. Mas a produção de São Paulo era muito maior, por exemplo, do Aí café, aí quando vinha começa a questão dos bandeirantes, começa que a produção de São Paulo tem muito aí a ver também com a Minas, aí questão vem Minas, depois da República, né? Porque aí era São Paulo e Minas, né? A política café com leite. exato. E Aí o aí Rio o fica, Rio já tinha aquela coisa que ficou desde o período da vinda de Dom João e depois com a questão do próprio Dom Pedro, né, segundo, e se estabelecer em Petrópolis, etc., você teve uma riqueza muito grande, famílias muito ricas indo para Rio de Janeiro. Então, uma produzia e uma outra tinha uma riqueza mais antiga e tal. É muito tá interessante essa na rivalidade, cultura, porque eu né? sentia isso, um fazendo uma coisa olhando para o outro. E no concretismo não vai ser diferente, porque o Grupo Ruptura São Paulo, o Grupo Frente é do Rio de Janeiro, houve uma cisão e houve mudanças por causa disso, né? O Grupo Frente vai trazer, por exemplo, a escultura, mas aí o Hélio Oiticica e a Lígia Clark vira e mexe, aparece na prova do Enem, vão fazer experimentos com as formas geométricas, já usando madeira, metal, ainda tem a influência do Marx Bill, que participa aqui, não é, de Bienal e que ganha um prêmio com a realidade, unidade tripartida, que é uma peça de metal que você olha sob vários ângulos, por dentro, por fora, e você percebe claramente a presença da matemática. Só que o grupo Frente começa a trazer o experimento da geometria, assim. Que tipo de experiência a geometria pode lhe oferecer? Então, começa a trazer. Por isso que é neoconcretismo. Repare que um é muito perto do outro. A gente está em 1956. É década de 50 ainda. Porque quando a gente fala neo, parece que tem um espaço de distanciamento maior. Mas por que que é neo? Porque eles não repetem, porque eles se separam do grupo Ruptura, eles não repetem a mesma ideia. Eu bebo na geometria, mas agora eu pergunto: que tipo de experiência a geometria pode me dar, pode lhe dar, espectador? Então, eles começam a convidar o espectador para interagir com a obra, né? Dessa divergência surge um manifesto neoconcreto que os
componentes do grupo frente assinam, já trazendo, olha a diferença está no item 3, defendia o subjetivismo, a arte e a criação, mas partindo da geometria. Por isso que é concretismo, mas é novo. É concretismo pelo uso da geometria. É neo, porque também insere essa subjetividade. Aí acontece uma exposição, tá certo? De arte concreta em 56, em São Paulo. Em 57 vem no Rio, sendo que a exposição do Rio é diferente da de São Paulo, óbvio, porque o grupo é diferente, e a gente vai ter uma nova percepção. Isso que eu vou dizer é muito importante, viu, galera? Porque é isso que vai originar a arte contemporânea. Eu fiz de propósito aqui. Essa ponte entre o que era concreto, só veja. Sim, tá aí? Não, só veja. Do neoconcreto, que é veja e se pergunte que tipo de experiência a geometria está me trazendo. É porque aí Dialogue. vai ter outra coisa, né? Que é a matemática é associado o conceitual com Sim, o experimental. Não vai ser só o conceitual. é o experimental. Experimente. Que tipo de experiência o traz? E aí, 1956, quando chega em 60, isso tudo continua, Ronald, mas o convite é: venha, porque a arte passará a ter outras possibilidades. E aí eu estou botando uma imagem que já adentra totalmente um campo diferente. Essa é uma artista brasileira chamada Adriana Varejão, que pinta azulejo. E olha o que ela faz num azulejo com uma decoração sacra. Um Aí azulejo vem clássico novos. português. Tão É, clássico que é azul. exato, tão clássico que é azul. E ela coloca sangue escorrendo. Isso não é concreto, isso é neoconcreto, isso não é abstrato, isso é contemporaneidade. E qual é o convite da contemporaneidade? Arte tem outro conceito e nasce da vida cotidiana, que não deixa de ser filha da modernidade, né? É um convite também, é um refazimento, é uma ressignificação. Mas isso é só no capítulo 16 que vocês vão ter em seguida. Tá bom? Professor Ronaldo, Oi. massa, viu? Massa. Beleza. O senhor falando aí da matemática e de René Descartes. Você gosta, né? Eu gosto. Não vou lhe mentir que essas aulas, para mim, às vezes até eu venho, porque o dia de hoje, quando a gente grava, eu venho de Vilas, né? Eu venho, às vezes, poxa, eu estou cansada. Mas quando eu chego aqui e começo a dar aula com Não, Vossa eu digo a mesma Mercê, coisa com você. Eu estou morrendo de sono. ei, Se eu fosse dar essa aula sozinho ou com outra pessoa, era sem condições. Na segunda aula, eu já estava dizendo, pelo amor de Deus, pare, pare, eu vou ali, eu não aguento mais. mas é muito legal, eu gosto muito. Queria te agradecer esses Sempre momentos, bate porque bola. são Recíproca é aprendizados que a gente verdadeira. vai levar para a vida inteira, né? Recíproca é Um beijo, verdadeira professor mesmo. Renato, um beijo nessa careca fofa. Cheirosa. Beijo.